Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui em mais uma semana para debater e falar sobre direito eleitoral nesse momento de eleições e, portanto, é muito importante que nós tenhamos conhecimento, não é? Quais são as regras, o que pode e o que não pode, o que é devido, o que não é, enfim, para que nós, enquanto sociedade, possamos também fiscalizar o pleito eleitoral. Hoje, Marcos, eu queria conversar sobre as fontes de financiamento de campanha. Nos últimos dias, diversas pessoas repercutiram que candidato X recebeu tantos mil, candidato Y recebeu tantos milhões, e a gente fica se questionando, esses dinheiros que são destinados às campanhas eleitorais, ao financiamento das campanhas eleitorais, de onde eles vêm? Pois bem, desde o ano de 97, o Brasil já possuía o Fundo Partidário, o Fundo Especial de Assistência aos Partidos Políticos, que é um recurso destinado pela União para a manutenção dos partidos, para a contratação de empregados, para o pagamento de estrutura, para o pagamento de viagens, enfim, é o que mantém financeiramente e estruturalmente os partidos políticos. E aí, até o ano de 2015, no Brasil se permitia o financiamento privado, isto é, de pessoas jurídicas, para as campanhas eleitorais. No entanto, com o escândalo da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2015, proibiu que empresas doassem para as campanhas. E aí, a partir das eleições de 2016, já só foi permitido que apenas pessoas físicas doassem para as campanhas eleitorais. Isso quer dizer que não é mais possível que as empresas façam doações eleitorais. Diante disso, o que é que aconteceu? Gerou-se um vácuo no financiamento de campanhas e aí, a partir de 2017, o Congresso Nacional aprovou no Brasil o chamado Fundo ou Fundão Eleitoral, cujo nome técnico é Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais. É um recurso destinado não para a manutenção dos partidos, mas exclusivamente para o investimento em campanhas eleitorais, para o custeio de campanhas eleitorais. Esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, assim como o Fundo Partidário, cujos recursos também podem ser utilizados para custear campanhas eleitorais, são recursos da União, aprovados no Orçamento Geral da União e que são destinados, portanto, para o custeio dessas despesas com eleições. O Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o Fundo Eleitoral, este ano, para as eleições de 2022, somou quase 5 bilhões de reais. E o fundo partidário para 2022 somou 1 bilhão de reais. Isso quer dizer que na junção dos dois fundos são quase 6 bilhões de reais destinados ao custeio dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Então, como eu posso ver se o candidato XYZ recebeu recurso, não recebeu, quanto recebeu, com o que gastou? Você pode colocar no Google, na internet mesmo, divulga Candicontas 2022 e achar lá o candidato que você tiver interesse de saber, quanto de recurso entrou, com o que foi investido. Você pode ir diretamente no site também, divulgacandicontas.tse.juiz.br e verificar de onde estão vindo os recursos eleitorais do seu candidato. E aí existe no Brasil uma grande discussão a respeito da moralidade ou não desse recurso. Mas o poder público deveria investir recursos com eleições ou com financiamento, por exemplo, de saúde, de educação, de segurança. Mas o financiamento público de campanha é importante. Por quê? Porque a gente impede empresas de patrocinarem candidatos e diminui a corrupção com isso. O fato é que, independentemente da sua opinião, se contra ou favorável, é uma despesa legal, portanto, está na lei. E o candidato que usa recursos do fundo eleitoral ou do fundo partidário, ele não está cometendo nenhum crime. Talvez a reflexão que a gente possa fazer seja não do fundo em si, mas da quantidade de recursos que são destinados para esses fundos, especialmente o fundo eleitoral. Percebam, de 2018 até este ano, por exemplo, nós gastamos com saneamento básico no Brasil, só para ficar nesse exemplo, 2 bilhões e meio de reais. Mas os recursos para as eleições apenas desse ano, do fundo eleitoral, são de 5 bilhões, ou seja, mais que o dobro do que se gastou com saneamento no Brasil desde 2018. E 6 bilhões de reais daria, por exemplo, para fazer quantas casas populares? Mais de 120 mil casas populares, ambulâncias, UTI, semi-UTI, mais de 17 mil.
Hospitais de pequeno porte, mais de 600 hospitais. Hospitais de grande porte, mais de 100 hospitais, enfim. Essa é uma discussão válida. É preciso que nós, enquanto sociedade, façamos essa reflexão, mas o fato é que sua curiosidade agora está revelada. O financiamento das campanhas eleitorais do fundo eleitoral, do fundo partidário, vem de recursos da União, aprovados no orçamento e destinados aos partidos políticos, e eles, os partidos, dividem esses recursos com as suas candidaturas. Reforço só que 30% do fundo eleitoral tem que ser destinado obrigatoriamente para as candidaturas femininas. Então é isso, Marcos. Eu agradeço a sua atenção, assim como a de todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham também pela internet. E na próxima semana nós nos encontraremos novamente com mais um tema em destaque do direito eleitoral. Um forte abraço.